Fala aí pessoal, começando mais um vídeo, né? Dessa vez a gente vai continuar a saga aí de tornozelo, então já tem um vídeo sobre a biomecânica do tornozelo, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o que acontece durante o entorse de tornozelo, tá? Então a gente sabe que o entorse, né, geralmente ele tende a ocorrer na articulação subtalar, principalmente, onde a gente tem os movimentos de inversão e inversão, também na talocrural, então a gente tem movimento nessas duas articulações aí, beleza? Muitas vezes, né, os indivíduos eles acabam evoluindo com instabilidade depois de um entorse. A gente pode ter entorses recorrentes, tá? Então é importante a gente entender um pouquinho sobre o que acontece e saber tratar esse tipo de patologia, tá? Então, vou começar aqui, eu fiz um desenho, a gente vai falar aqui usando ele do mecanismo de lesão. Então a gente vai começar falando de mecanismo de lesão para o entorse de tornozelo. Existem diferentes tipos de entorse, a gente tem o entorse por inversão e por eversão, né? O mais comum é o por inversão. Uma das coisas que explica isso é a própria pinça maleolar, né? Então, imagina que aqui eu tenho a tíbia, aqui eu tenho a fíbula, né? Então, aqui na fíbula eu tenho o maléolo lateral e na tíbia eu tenho o maléolo medial, certo? Entre as duas a gente tem aqui o talos, embaixo tem o calcâneo, né? Então, o maléolo lateral ele é um pouco mais inferior do que o maléolo medial. Lembra que o maléolo lateral é mais inferior e mais posterior. O medial é mais anterior e mais superior. Como o medial é mais superior, né, isso dá mais espaço para que o pé ele vire em inversão. No caso do maléolo lateral, ele vai limitar, ele vai bloquear a inversão do pé, né? Então, o entorse por inversão é mais raro, é mais difícil de acontecer, principalmente por conta da limitação óssea que a gente tem ali do maléolo lateral, né, da fíbula, que limita o movimento de eversão. O de inversão é mais comum porque, como o maléolo medial é mais alto, não tem muita limitação óssea, beleza? Além disso, a gente tem os ligamentos, que também são importantes para a estabilização, beleza? Então, aqui a gente está vendo o mecanismo clássico, né, do entorse por inversão. E basicamente o que acontece aqui é que a face externa do talos, né, ela se deita, né? Então o talos ele vai se deitar aqui contra a sua face externa. É como se o talos ele caísse, que ele descesse. O talos não, perdão. O calcânio, né, ele se deita sobre sua face externa, então como se ele virasse ali e essa face externa estivesse próxima ao chão. O talos ele vai rodar e anteriorizar, e aí quando ele anterioriza, ele costuma travar, e aí a gente tem, né? Então imagina que o calcânio ele lateralizou ali, o talos anterioriza, e aí a gente tem a descida do cuboide e do navicular, tá? Geralmente a gente tem alteração no movimento da fíbula também, então a fíbula também vai descer e anteriorizar ali, beleza? E aí a gente tem, é muito comum também ter uma abertura da pinça maleolar, né? Então, a gente tem lá, né, tíbia e fíbula. E geralmente nesse mecanismo de entorse a gente acaba tendo ali uma separação, né, dessa pinça. Então é como se a fíbula ela deslocasse um pouco mais em relação à tíbia, né? Então a gente aumenta esse espaço de pinça, tá bom? E isso é um dos fatores que gera grande instabilidade, né, depois que esse paciente ele tem um entorse, tá? Então, basicamente entorse por inversão, né, só repetindo. Então a gente tem o calcânio se virando contra a sua face externa, né, contra a sua face lateral, tá? Junto com isso, a gente tem um movimento do talos, então ele roda lateralmente, ele anterioriza, e a gente tem a queda do navicular e do cuboide, né? Como o talos ele se move ali anterior e lateral, o cuboide e o navicular eles acabam descendo, e junto com isso a gente tem o movimento da tíbia, da fíbula aqui na lateral, né? Então a fíbula ela tende a acompanhar, então ela vai descer e anteriorizar, beleza? Então, basicamente é isso. E por que a gente precisa entender esse mecanismo, né? Porque geralmente quando o talos ele anterioriza, ele roda lateral, ele costuma travar. E isso gera muita limitação de movimento, tá? Então, existem técnicas, como por exemplo no Mulligan, né, que a gente trabalha tanto com a mobilização do talos, né, e até mesmo a mobilização da fíbula, tá? Então, são duas técnicas aí que são bem utilizadas para entorse de tornozelo que trazem resultados muito bons. Então, basicamente é isso, sobre o mecanismo de lesão. Então, quando a gente tem esse mecanismo de inversão, podem ter duas coisas associadas, né? Você pode ter uma inversão que vai gerar uma lesão ligamentar, né? E aí na lateral a gente tem os ligamentos talofibulares, anterior e posterior, e o ligamento calcâneo fibular. O ligamento mais lesado, né, eu vou colocar aqui o principal, é o talofibular anterior, por conta do posicionamento dele mesmo, tá? Então o talofibular anterior ele é o mais acometido.
E a gente pode ter também fraturas associadas a esse mecanismo, tá? E aí as fraturas elas podem ser tanto na fíbula, né? E a gente fala de maléolo lateral, é muito comum. Existem casos até mesmo a gente tem fratura na cabeça da fíbula por conta desses movimentos dessas alterações mecânicas que acontecem na fíbula, tá? Então a gente pode ter lesão na cabeça da fíbula também. Quinto metatarso. Que tá aqui, então às vezes você tem o pé se virando sobre esse quinto meta e gera fratura também. De modo geral, basicamente é isso, né? Dependendo da fratura, você pode ter fraturas também bimaleolares, enfim, né? Multiligamentares. Mas aqui a gente está falando só sobre o que é mais comum ali, de modo bem geral, tá? Em relação aos graus, a gente tem diferentes graus de entorse. Bom, coloquei um desenho aqui, né? Mas geralmente a gente vai ter um entorse, ele pode ser de grau 1, né? Onde você tem um rompimento de poucas fibras, né? Então o grau 1 geralmente ele acomete poucas fibras. Tá? O edema, né? Ele gera uma dor bem local, então a maioria das vezes a dor é local, na região lateral ali do tornozelo, próximo aos maléolos. E a gente tem um edema, né? Que também é bem localizado ali, né? Costuma ser bem nessa região perimaleolar ali ao redor do maléolo. Né? Então, geralmente tem um edema nessa região. Geralmente, né, na maioria dos casos, não gera hematoma, né? Não é nada assim muito, né, muito assustador, não gera perda de funcionalidade, então o paciente mantém a funcionalidade, isso é uma característica importante, né? Então mantém a funcionalidade, né, e consegue descarregar o peso normalmente, tá bom? Com alguma dor ali nos momentos iniciais, mas tende a melhorar em alguns dias, tá? O entorse de grau 2 já é um pouquinho mais grave, né? Então aqui a gente já tem um acometimento de muitas fibras desses ligamentos, tá? E aí no caso do entorse de grau 2, o edema ele tende a ser maior, então a gente tem um edema maior. Tem hematoma, né? O hematoma é também um pouco mais local, geralmente aqui como eu desenhei, né? Próximo ao tornozelo, então a gente tem um edema, tem um hematoma. Gera uma maior instabilidade, então o paciente ele tende a adquirir mais instabilidade quando ele vai andar, né? De modo geral, a função ela é mantida, tá? Então, no grau 2, o paciente ainda tem uma funcionalidade ok, então ainda mantém a funcionalidade. Então, aqui ela ainda é preservada. Claro, ele não vai estar 100%, mas ele vai conseguir movimentar o pé em dorsiplant, né? Um pouco de inversão e inversão, provavelmente vai ter limitação de ADM, mas ele consegue movimentar, né? E também descarga de peso aqui ele vai ter. Quando a gente fala no grau 3, aí já é o último, né? Então, no grau 3 a gente vai ter uma laceração total do ligamento. Então, a gente tem aqui uma laceração total, que nada mais é do que a ruptura total. Então, esse ligamento ele vai romper literalmente, tá? E aí, é claro, né, a gente vai ter um edema e um hematoma gigantescos, né? Então tem muito edema e hematoma, muito demasiado, né? O hematoma vai até nos dedos ali, então um hematoma bem grande. Dor, o paciente vai ter muita dor. Instabilidade, ela vai vir acompanhar, então tem bastante instabilidade. A gente está falando de ruptura ligamentar, né? Então diminui a instabilidade. E vem acompanhado da perda da função e dificuldade de descarregar o peso, tá? Então o paciente ele perde a função, muitas vezes não consegue descarregar o peso ou descarrega o peso com muita dor, beleza? Então esses são os principais graus de entorse de tornozelo, tá? Então no grau 1, que é o mais leve, o grau 2 e o grau 3, que seria ali o momento que a gente tem a ruptura total desses ligamentos, e aí a gente tem um quadro um pouco mais complicado aí, beleza? E isso a gente está falando só de questões ligamentares, né? Mas junto, lembra que a gente pode ter também fraturas, tá? Então tem vários tipos de fraturas. Quando a gente fala de graus menores, então, por exemplo, no grau 1, a gente tem a questão do prognóstico, né? Então, grau 1 e 2, a gente tem um prognóstico desse paciente. O grau 1 até no grau 2, né? Dependendo do grau que a gente está falando ali de ruptura, né? Então, se ocorre a diminuição da dor, né, em até 2 semanas, então, diminuição da dor em menos de 2 semanas,
é algo bom, né? Então, geralmente, em relação ao prognóstico, a dor tende a diminuir em 2 semanas, mas muitas vezes esses pacientes, depois que eles têm o primeiro entorse, tá? Vou colocar aqui após o primeiro entorse. Um grande número de pacientes, eles têm uma chance aumentada de ter recorrência de entorses, né? Então, entorses recorrentes. E a literatura traz que de 3 a 30%, né? Claro que é um valor que varia muito, né? Você fala 3 a 30, mas são valores que a gente tem dentro da literatura. E também muitos desses pacientes eles têm uma maior chance de evoluir com instabilidade, né? Instabilidade crônica, e aí eles vão ter entorses com uma recorrência ainda maior, tá? Então, a gente tem dados que até 40% dos pacientes eles evoluem com instabilidade crônica depois de um primeiro entorse. Tá? E aí a gente tem alguns fatores, né, que podem influenciar para o prognóstico ruim. Tá? Então, são coisas que a gente vai avaliar ali nas primeiras semanas que o paciente, né, fez o entorse. Então, são indicativos de um prognóstico ruim para esse paciente. Né? Quando eu falo que o prognóstico é ruim, significa que a chance é maior dele ter recorrência e ter instabilidade. Tá? Então, por exemplo, se o paciente, nas 2 semanas iniciais, ele tem incapacidade em saltar, então se ele não consegue, por dor ou por limitação funcional, então incapacidade em saltar, então menos de 2 semanas, tá? Isso é um dos fatores. Se ele tem uma diminuição do controle postural, então se o controle postural dele é ruim ou é afetado depois desse entorse, e também a questão da lacidão ligamentar. Então, se ele tem uma maior lacidão desses ligamentos, a chance de ele evoluir para uma instabilidade crônica ou até mesmo de ter uma recorrência, ela aumenta bastante. Tá? Então, isso para entorses que a gente fala grau 1. Né? Claro, o grau 2 a gente já vai ter um período maior para recuperação, e o grau 3, né? Muitas vezes é muito raro ter cirurgia, né? Cirurgia só se a gente estiver falando de um atleta de alto rendimento, na ausência de fraturas, né? Mas as lesões especificamente ligamentares de grau 3, muitas vezes elas vão melhorar, né, com o próprio tratamento conservador ao longo de alguns meses aí, beleza? Então, basicamente é isso. Outra coisa que é importante, a gente vai falar de fatores de risco, mas antes vamos falar sobre uma das primeiras coisas que a gente faz quando o paciente chega, né, depois de alguns dias ali, teve um entorse, ou até mesmo uma triagem inicial que a gente faz logo depois de um entorse, que é seguindo os critérios de Ottawa, né? Então, a gente tem as regras de Ottawa. Então, existem alguns pontos que a gente precisa avaliar imediatamente, né, para fazer a triagem desse paciente após o entorse e ver se a gente faz indicação, né, de uma radiografia, né, vou colocar aqui um raio-x, ou não, beleza? Bom, então tá aqui um esqueminha, né, mais ou menos, a parte óssea, né? Então, essas regras de Ottawa, esses critérios de Ottawa, para triagem, né, basicamente a gente vai fazer a palpação de alguns pontos, né? Então, aqui a gente tem uma vista lateral, né, do tornozelo, aqui uma vista medial, certo? Então, quando a gente pensar na palpação, a gente vai fazer a palpação dos maléolos, então, tanto o maléolo lateral quanto o maléolo medial, né? Então, no maléolo lateral, eu vou começar aqui na parte mais distal, a gente vai subindo ao longo da fíbula até a cabeça da fíbula, a gente pode fazer a palpação, porque lembra que em alguns casos a gente pode ter fratura da cabeça da fíbula durante um entorse por inversão, beleza? Então, a gente faz a palpação dos maléolos, na lateral aqui, e o maléolo medial da tíbia, beleza? Além dos maléolos, a gente faz a palpação do navicular, ali na região do seio navicular, então na vista medial, essa região aqui, e na lateral a gente faz a palpação do cuboide, tá? Então, isso para descartar qualquer tipo de fratura. Então, quando a gente fala de palpação, a gente está procurando pontos em que o paciente sinta dor. Então, se ele sentir dor em um desses pontos durante a palpação, pode ser um indicativo, né, de uma lesão. E também faltou um aqui que eu esqueci de colocar, né, vou alongar ele aqui, que é o quinto meta, né? Então, a gente também realiza a palpação do quinto meta. Então, essas são as principais estruturas que a gente vai fazer a palpação logo depois, né, que o paciente tem esse entorse. Então, quinto meta. Então, os dois maléolos, tanto o medial, né, quanto o lateral, o navicular, o cuboide e o quinto meta, tá? Quinto metatarsal. E depois a gente vai ver se o paciente ele consegue fazer descarga de peso, né? Então, descarga de peso por pelo menos 4 passos, conseguindo realmente descarregar o peso do corpo naquele
tornozelo naquele pé que foi acometido, tá? Se o paciente não consegue fazer descarga de peso ou sente dor em um desses pontos que a gente colocou na palpação, aí é indicado que o paciente ele vá fazer uma radiografia, né, para realmente ver se não teve nenhum tipo de fratura ou nenhuma lesão associada, tá? E na dúvida, né, sempre manda o paciente para fazer a radiografia, beleza? Então, na dúvida, a gente não mexe e manda para fazer a radiografia. Mas essas regras de Otto são uma forma de a gente avaliar, por exemplo, ali quando você está num evento, alguma coisa, fazendo atendimento emergencial, se esse paciente ele tem condições, às vezes, de continuar ou não, né? Então, se a gente sabe se teve fratura, tem que retirar na hora, tá bom? Então, basicamente é isso. E aí, falando um pouquinho sobre fatores de risco, né? Então, a gente tem vários fatores de risco relacionados com entorse de tornozelo, que a literatura traz, né? A gente tem fatores intrínsecos e fatores extrínsecos que a gente pode separar. Então, dentro desses fatores intrínsecos, a gente tem fatores que são modificáveis e fatores não modificáveis, beleza? Então, quando a gente fala em fatores que não são modificáveis, a gente tem, por exemplo, a questão do sexo. Então, a gente sabe que, de um modo geral, né, as mulheres elas têm uma predominância maior a terem entorse de tornozelo em relação aos homens. A altura também é um fator que tem associação com esses entorses, né? Então, indivíduos mais altos, eles têm uma chance maior de ter um entorse de tornozelo. Então, esses fatores a gente considera como não modificáveis, certo? E aí a gente tem fatores que a gente chama de modificáveis, e aí são vários também. Então, a gente pode ter os fatores mais biomecânicos, né? Então, limitação de dorsiflexão. Então, se o paciente ele tem uma limitação de dorse, diminuição da propriocepção, uma baixa capacidade proprioceptiva, um equilíbrio ruim, né? Então, se a gente faz os testes, por exemplo, pré-temporada e vê que o BES dele é ruim ou o equilíbrio unipodal, né? Isso é um indicativo, né, de que ele tem uma chance maior de ter entorse de tornozelo. Então, a gente precisa trabalhar esse equilíbrio, né? Além disso, diminuição de força muscular, os músculos do tornozelo, músculos do pé também, intrínsecos de pé, diminuição da força muscular, uma baixa resistência cardiorrespiratória, né? Então, para todas as lesões, né, principalmente o tornozelo também entra, a fadiga é um fator de risco, né? Então, quando o paciente está fatigado, ele tende a ter um menor controle neuromuscular, né, e uma reação muscular mais lenta também, que acaba facilitando esse tipo de lesão. E aqui, né, diminuição da velocidade de reação, então tempo de reação dos fibulares. Tu lembra que os fibulares são aqueles músculos que estão na lateral da nossa perna ali, né? Então eles têm origem lá na cabeça da fíbula e vão se inserir na base do quinto método. E basicamente eles são os principais inversores do tornozelo. Então quando a gente tem um movimento de inversão, se esses fibulares eles contraem rápido, eles reagem rapidamente, eles vão limitar essa inversão, né? Então eles atuam como protetores ali do entorse por inversão, beleza? E também o IMC, né, que daí a gente não sabe ainda se é um fator de risco ou um fator talvez protetor, né? Então existem controvérsias relacionadas ao IMC, por quê? Um IMC elevado, né, então pessoas com IMC maior, quando, né, no esporte, alguma coisa assim, tendem a ter uma maior estabilidade na articulação, né? Porque quanto mais peso, mais compressão eu tenho, e quando a gente fala de articulação, por exemplo, joelho, né, tornozelo, etc., quanto mais peso eu tenho na articulação, mais estável ela fica, né? Menos cisalhamento eu vou ter ali, né? Enfim. Só que quando eu tenho um mecanismo de inversão, se eu tenho mais peso, eu tenho mais carga em cima dessa inversão. Então aumenta até mesmo a gravidade das lesões, né? Então o IMC é algo que ainda não está tão comprovado, mas a gente coloca como um possível fator de risco, tá? E existem os fatores extrínsecos. E quando a gente fala de fatores extrínsecos, são aqueles que a gente também não controla, como por exemplo, o esporte, né? Então as demandas do esporte, existem esportes que têm uma predominância maior de entorses, como vôlei, futebol, handebol, né? Que tem muita mudança de direção, jogadores altos. No caso das mulheres, né, que usam muito salto alto, né? Então calçado aqui nesse caso é um fator extrínseco que tem relação. E fatores como competição, né, período competitivo. E aí, quando a gente fala de competição, alguns estudos trazem que os homens eles têm uma maior prevalência de lesões, né, de entorse de tornozelo em competição do que mulheres. Então, de modo geral, a gente viu que as mulheres elas têm uma prevalência maior de entorse, só que em competição isso muda um pouquinho, tá?
Então tem vários fatores que podem estar relacionados com isso, beleza? Bom, e aí basicamente, né, quando a gente recebe um paciente que tem um pós-entorse de tornozelo, a gente precisa avaliar esse paciente. E dentro dessa avaliação existem várias coisas que a gente precisa ver, né? Então, quando a gente pensa no processo de avaliação, tem a parte de anamnese, que é muito importante. Eu gosto sempre de citar, né? A gente dá aquela revisada na avaliação ortopédica, então a gente vai perguntar questões relacionadas ao mecanismo, então o que aconteceu, como que foi, né? A gente vai perguntar sobre a dor, se teve algum estalito, o local, a intensidade dessa dor, perguntar se ele recebeu atendimento ali na hora emergencial, se tomou algum medicamento, o tipo de calçado que estava usando, então coisas nesse sentido, né? O tempo da lesão. A gente faz uma boa inspeção, né? Então, dentro dessa inspeção a gente consegue avaliar várias coisas. Então, a gente vê, por exemplo, a questão de edema, né? Então, o tipo de edema, se tem hematoma também, né? E aí a gente consegue ter uma base do grau de lesão só pelo edema e pelo hematoma, né? Então, lembra que aqui, quando a gente tem um grau 1, geralmente não tem muito hematoma, o edema é bem localizado ali na região maleolar. O grau 2 a gente tem um movimento mais simples, então já gera um certo edema, um hematoma um pouco maior. E no grau 3 a gente tem hematoma generalizado, o pé fica muito edemaciado, né? A gente tem a perda dos contornos ali, então são características, né, que a gente consegue ver na inspeção. A pinça maleolar, então, como a gente falou, se a pinça maleolar está aumentada, ela está mais larga, a gente tem um separamento da pinça maleolar, que acontece por conta daqueles movimentos que a gente falou, né, do calcâneo, do talos ali. A própria questão de trofismo, então, se é num tempo, né, já é um processo um pouco mais crônico, o paciente pode ter uma hipotrofia por conta do desuso ou uma possível inibição muscular, então a gente também avalia isso. A gente avalia a deambulação para ver como que o paciente está andando, se ele consegue descarregar o peso, se ele tem compensação mais de um lado do que do outro. A própria questão de alinhamento também, né? Então, coisas nesse sentido, tipo de pisada. Então, são coisas que a gente avalia na inspeção, tudo aquilo que a gente vê, certo? Daí a gente vai para algumas coisas básicas relacionadas ao exame físico, né? Então, quando a gente pensa no exame físico, a gente tem várias coisas, então a gente avalia amplitude de movimento, tanto para dorsiflexão quanto para plant, né? Então a gente tem amplitude de dorsi e de plant. Não lembro os valores de normalidade de cabeça, mas eu acredito que seja até uns 30 graus, 30 a 40 graus para dorsi, se eu não me engano, em torno de 60 a 70 graus para plant, tá? Mas eu não lembro de cabeça. E quando a gente fala de ADM, é sempre interessante comparar com o lado não acometido, né? Para a gente ter uma média mais ou menos desse paciente, porque varia muito de um paciente para o outro. A gente avalia também força muscular, dos principais músculos, força e função, né? Aqueles testezinhos do Kendall mesmo, então a gente avalia a função muscular dos músculos do tornozelo. E aí entra tibial anterior, tibial posterior, os músculos que fazem parte do tríceps sural, então tanto o gastrocnêmio quanto o sóleo. E os fibulares. Então, esses são os principais que a gente vai avaliar de forma mais específica. A gente tem também a palpação, que a gente viu ali nos critérios de Ottawa, então também faz parte desse exame físico, né? Então, a gente vai ver o que a gente consegue ver, se a gente consegue, às vezes, encontrar pontos em que tem uma maior sintomatologia e descartar fraturas também, né? Se a gente estiver pensando no atendimento mais emergencial, então a gente faz a palpação da fíbula, então toda a região da cabeça da fíbula, lá em cima, próximo ao joelho, quanto do maléolo, corpo, para descartar fraturas, ver se tem algum desalinhamento, algo nesse sentido. Palpação ali dos ligamentos, então a gente consegue palpar na lateral os ligamentos talofibulares, tanto o anterior quanto o talofibular posterior, o ligamento calcâneo fibular. Se fosse na parte medial, a gente palparia ali os ligamentos que fazem parte do ligamento deltoide, né? Aqui a gente também tem a palpação do seio do tarso, o próprio músculo, o próprio osso navicular, né, o cuboide. Então, aqueles que a gente falou de modo geral. Musculatura também, para ver se existe contratura, algum tipo de alteração muscular, né? Basicamente é isso. Vou colocar aqui também músculos. A gente faria a palpação das estruturas do tornozelo de modo geral, né? Aqueles que a gente vê na aula. Testes específicos, né? Então a gente tem o teste, no caso de entorse do tornozelo,
de gaveta anterior do tornozelo, né? Então serve para a gente avaliar se houve lesão do ligamento talofibular anterior, que é o mais comum, né? 90% dos casos de entorse de tornozelo, eles tendem a acometer o ligamento talofibular anterior. E aí a gente também pode avaliar, né, ou analisar ali a marcha desse indivíduo, ou se ele estiver conseguindo a corrida, o trote, enfim, questão funcional mesmo, como que ele tá, né, se tem compensação, se está jogando o peso mais de um lado do que do outro, coisa nesse sentido, buscando uma correção depois, tá? Então, de modo geral, é isso que a gente olha, né, quando a gente pensa numa avaliação desse paciente que chega após o entorse de tornozelo, tá? E aí, em relação ao tratamento, né, a gente não vai falar de protocolo, nem tem tanto questão de protocolo para tornozelo, né, mas o tratamento ele é simples, né, então a gente pode dividir até em fases, né, então uma fase inicial e numa fase mais crônica, né, mas de modo geral, o que a gente vai usar, né, para esse tratamento, se a gente pensa numa fase inicial, a gente pode utilizar técnicas para imobilização mesmo, né, dependendo do grau de lesão, se a gente está falando de um grau 2 ou um grau 3, né? E aí a gente pode utilizar, por exemplo, as bandagens rígidas. Às vezes é indicado que o paciente utilize ali o RoboFoot, que gera uma boa funcionalidade, né? Então o paciente faz uso do RoboFoot. E quando, né, tem ali, na ausência de fraturas, mas tem uma lesão ligamentar muito grave, uma lesão grau 3, por exemplo, né, que fica bem demasiado e tal, geralmente os médicos eles engessam o membro inferior ali, o tornozelo, né, até próximo do joelho ali, por cerca de 10 dias, né, para aquele processo inflamatório inicial e etc. Mas isso, né, quando o paciente vai direto no médico e tal, já coloca ali. De modo geral, para imobilização, né, se a gente está pensando em torse mais aguda, a gente quer proteger um pouco mais essa fase inicial, a gente pode utilizar a bandagem rígida e RoboFoot, né, aí tira para fazer a físio, faz a físio, etc. A gente também tem a questão de mobilizações, que a gente começa a fim de ganho de ADM. Então, as mobilizações, elas podem ser tanto passivas quanto ativas. A gente tem mobilizações passivas e mobilizações ativas. De modo geral, né, quando a gente faz essas mobilizações, a ideia, e vários estudos mostram que elas tendem a diminuir a dor e melhorar a função, né, melhorar a amplitude de movimento. Então, a gente pode trabalhar tanto com mobilizações passivas quanto mobilizações ativas. Tá? Aí a gente também tem a questão de exercícios. Né? Os principais exercícios que a gente vai fazer são exercícios resistidos. Numa fase aguda, né, a gente pode fazer exercícios ativos ali só de plancha e dorsiflexão, sem nenhuma resistência, só para ganho de ADM mesmo, como se fosse um exercício metabólico. Os exercícios proprioceptivos, numa fase mais crônica, eles são extremamente importantes, né, para a gente reabilitar esse cara, para voltar para as atividades. E exercícios, né, de mobilidade, que daí entra aqui nessa parte que a gente falou de mobilização ativa, né. Nas fases agudas, nas fases iniciais ali, o médico muitas vezes ele vai receitar o uso de anti-inflamatórios não esteroidais, né? Então os AINES ali. E geralmente os anti-inflamatórios o paciente acaba utilizando porque eles tendem a diminuir a dor e diminuir também a formação do edema. Só que uma característica ruim é que os anti-inflamatórios eles atrasam o processo de reparação, né? Então atrasam a reparação. Então, o próprio nome diz, né? Anti-inflamatório. O processo de inflamação é algo natural que vai acontecer, né? E a inflamação antecede o reparo. Então, nem todo processo inflamatório é ruim, tá? Mas, claro, o processo inflamatório é gerador, gera muito edema, né? E os pacientes são muito, principalmente por conta da dor, tá? E por conta daí de tentar controlar edema também. Então, quando é prescrito, eles acabam utilizando. Mas a gente tem que saber que acaba interferindo também nesse processo. O tratamento cirúrgico, como a gente falou, ele é muito pouco indicado, né? Muito raro mesmo, né? Quando é que a gente vai ter tratamento cirúrgico? Em caso de fratura, então aí precisa fazer muitas vezes procedimento cirúrgico, né? Quando tem fratura maleolar, às vezes o paciente ele faz a colocação ali, né? Tem que fazer a redução da fratura, colocar aquele fixador de placa-parafuso, né? Enfim, nos maléolos, às vezes até trava junto com o talos, né? Essa fixação do maléolo ali, isso pode gerar limitação, restrição de ADM também. E quando a gente está falando também de uma ruptura apenas ligamentar,
né, em atletas de alto rendimento, porque a cirurgia faz, né, quando você faz a reparação do ligamento, geralmente a recuperação é mais rápida, né, no grau 3 ali, por exemplo. Então, em atletas de alto rendimento, de alta performance, às vezes os médicos acabam optando por realizar a cirurgia, né, o clube ali, enfim. E na fase aguda, né, uma coisa que a gente também fala muito é em relação à crioterapia, né, então o POLIS, que é o protocolo, né, um dos que a gente mais usa, que mistura aqui tanto a crioterapia, que é o gelo, né, a fim de diminuir o processo inflamatório, diminuir edema, associado ali à carga ótima, né, então o paciente não vai ficar imobilizado, né, tem uma proteção, enfim, mas ele tem um certo movimento ali, né, então a crioterapia associada a exercício ativo geralmente tende a levar uma melhora, né, nesses resultados. A crioterapia sozinha, né, não vai ter tanto efeito assim, mas associada a esses exercícios ativos, ela melhora muito, principalmente questão de diminuição de edema, né, diminuição da dor, etc. Tá? Então, protocolo POLICE, que é Protection, né, proteção, carga ótima, gelo, compressão e elevação, pode ser utilizado principalmente nas fases iniciais ou fase aguda. E aí tem muitas controvérsias quando a gente fala de crioterapia, né, porque algumas pessoas defendem que a crioterapia, ela diminui, né, ela é utilizada, né, para fazer vasoconstrição, se a gente for pensar na fisiologia, tentando diminuir o processo de edema, né, diminuir o extravasamento de sangue, diminuir edema, hematoma, diminuir o processo de dor, né, então analgesia. Mas algumas pessoas falam que pode ser que o gelo, né, ele diminua o processo inflamatório que deveria acontecer, né? Então o processo inflamatório ele é a primeira etapa do processo de reparação. Então, será que o gelo tem essa capacidade de interferir no processo inflamatório? Então, são coisas que a gente pergunta, né? Não tem evidências ainda robustas na literatura para descrever, mas são coisas que a gente levanta aí, né? Mas, de modo geral, o gelo é uma das técnicas mais utilizadas ali há muito tempo, né? E se o paciente quiser, a gente sempre recomenda que ele faça o gelo ali, né? Pode fazer de 2 em 2 horas, talvez seja até mais interessante, ao invés do gelo, a gente orientar ou recomendar esse paciente a fazer exercício ativo a cada 2 horas, então aqueles exercícios metabólicos, né? Talvez seja mais interessante, tá? Então fica aí a observação para vocês pensarem. E os exercícios, o tratamento com exercícios, né, já foi comprovado que ele diminui a instabilidade, então muitas vezes os pacientes eles têm uma menor chance de evoluir para instabilidade crônica, tá? E parece, né, ele também acelera a recuperação, e parece não haver diferença entre os exercícios recuperação supervisionados e os exercícios na fisioterapia mesmo, tá? Então, se você fizer o exercício na sessão e explicar para o paciente, pedir para ele fazer em casa, né, e ele fizer os exercícios, ele vai ter melhora. Tá? Então não tem muita diferença, não tem muita necessidade dos exercícios serem supervisionados. Até porque, pelo menos nas fases iniciais, né, quando a gente fala de exercícios, a maioria deles são exercícios simples, né? Então, plantiflexão, dorsiflexão, utilizando elásticos ali. Então, o paciente muitas vezes consegue fazer em casa, né? Aquele do alfabeto, enfim. Então, vale a pena, né, orientar esse paciente em relação a exercícios para casa. E uma observação que a gente coloca aqui em relação à eletroterapia, né? Eletrotermofototerapia. Então, de modo geral, a literatura traz, né, que tanto laser quanto ultrassom não tem tanto efeito, né, em relação à dor, função ou aceleração do processo de retorno, né? Então, aparentemente, né, a eletroterapia não tem nenhum efeito que seja muito positivo para entorse de tornozelo, né? Então, de modo geral, né, alguns guidelines recomendam que não seja utilizada, né, ou não recomendam o uso, tá? Então, coloquei aqui só para a gente frisar isso. E a fim de prevenir entorses, né, principalmente quando a gente fala em atletas, por exemplo, atletas de basquete, que tem uma recorrência maior, é recomendado, né, que esse paciente, depois do tratamento, quando ele vai jogar, ele faça uso da bandagem rígida ou de algum tipo de suporte funcional, como aqueles suportes laterais, né, que é tipo uma tornozeleira que o paciente usa para limitar o movimento de inversão, mas ele permite o movimento de dorsiplant. Tá? E é claro, trabalhos preventivos focando em exercícios proprioceptivos são uma das principais formas também de a gente prevenir esses entorses e, uma vez que eles aconteçam, prevenir, por exemplo, a gravidade, né? Então fazer com que os entorses eles sejam menos graves aí, talvez, beleza?
Então, em relação ao tratamento, basicamente é isso, né? Então, numa fase inicial, a gente vai buscar mais controlar edema, né? Se a gente fosse traçar alguns objetivos aqui, né? Vamos colocar alguns objetivos. Objetivos iniciais. E objetivos mais tardios. Então, numa fase inicial, os principais objetivos seriam, né? Se a gente está falando de um entorse que a gente acabou de ver, né? Num atendimento emergencial, num campeonato, algo nesse sentido. Os primeiros socorros, né? Então, a gente pode fazer o auxiliar de Jotal para descartar a fratura. Já começa ali a fazer gelo, uma compressão, né? Enfim, passa as orientações para o paciente. Se necessário, mobilização, a fim de proteger aquela articulação. Controle do edema. E a gente pode fazer através de exercícios ativos mesmo, né? Aqueles exercícios metabólicos para tornozelo. E também o gelo, a compressão e a elevação. Analgesia. Gelo pode ser utilizado para analgesia. Ou uso de anti-inflamatórios em algumas situações. O objetivo aqui também, se necessário, diminuir o processo inflamatório, que às vezes pode ser exacerbado. E também nessa fase inicial, dependendo do nível da lesão, a gente pede que o paciente diminua ali a descarga de peso. Então, às vezes ele vai deambular ali com muletas por algum tempo, vai utilizar dispositivo auxiliar de marcha, Rofut, etc. Uma fase mais tardia, né? Então, uma vez que a gente já controlou o edema, né? Já diminuiu esse processo inflamatório, já diminuiu um pouco a dor, aí a gente vai focar, né, nas questões mais mecânicas mesmo, então melhorar a ADM, esse tornozelo, aumentar a força muscular dos músculos do tornozelo, os músculos de pé também intrínsecos ali, promover uma melhor marcha, então melhorar a marcha do paciente, melhorar a marcha, exercício de propriocepção e proporcionar o return to play, né? Então, da marcha a gente vai para o trote, do trote para a corrida, da corrida na esteira, corrida com mudança de direção, trabalho de pliometria, propriocepção, né? Vou colocar aqui também trabalho de pliometria, que são importantes, tanto trabalhar bipodal quanto unipodal, e aí retorno to play, né? O retorno para o esporte, o retorno para as atividades, a alta do paciente como um todo, beleza? Então, basicamente é isso, né? Então, a gente falou sobre os nossos objetivos, falou sobre tratamento, né, após o entorse de tornozelo, avaliação, os principais fatores de risco, os critérios que a gente precisa ver em relação às regras de Ottawa, né? Então, a palpação dos maléolos, a palpação do navicular e do cuboide, a palpação do quinto metro e a descarga de peso ali. Falamos também sobre os graus do entorse de tornozelo, o prognóstico, seguindo alguns fatores, né? E falamos sobre o mecanismo de lesão e basicamente é isso. Então a gente vai encerrar por aqui, espero que esse vídeo tenha ajudado e até o próximo vídeo. Valeu!